graça e paz! Estamos mais um dia aqui juntinhos para aprender sobre as Sagradas Escrituras. E hoje eu quero compartilhar com você os ensinamentos que eu aprendi lendo esse livro. O estudo discipulado de Jonas Madureira. E o que é ser discípulo? Discípulo é aquele que segue o seu mestre, que faz tudo aquilo que o seu mestre faz para depois se tornar bem parecido com ele. Ser discípulo de Jesus é exatamente esse caminho. Primeiro você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecer que Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus que veio nos salvar do pecado. E a partir disso, a partir dessa posição que Jesus toma na sua vida, você passa a seguir Ele. E como consequência dessa caminhada com Cristo, você também sente a necessidade de ajudar outras pessoas a permanecer e a seguir esse mesmo caminho. Então, um discípulo verdadeiro de Jesus, ele não consegue separar essas duas coisas, de seguir a Cristo e de ajudar outras pessoas a seguir a Cristo. São duas atitudes e duas decisões que estão entrelaçadas, são inseparáveis. E o autor aqui cita 3 tipos de pessoa: a multidão, os discípulos e os 12 apóstolos que andavam junto com Jesus bem mais próximos. A multidão é aquela sem identidade, sem um rosto definido, sem responsabilidade, sem compromisso e está ali buscando Jesus apenas por interesse próprio. Já os discípulos buscam conhecer Jesus porque reconhecem realmente que Jesus é o Filho de Deus e que não existe outro caminho. Os 12 apóstolos só existiram naquela época. Qual modo você está vivendo hoje? Você é modo multidão ou modo discípulo? Você está apenas seguindo o fluxo, deixando o vento levar para onde quiser? Ou você sabe o seu caminho, você sabe para onde ir e sabe quem você está seguindo? Para você sair do modo multidão para o modo discípulo, você precisa sair do anonimato e não ter vergonha nenhuma de admitir isso, colocar sua cara a tapa e dizer para todos que você é um discípulo de Jesus, que Jesus é o seu Deus, é o seu Salvador. Não adianta você ficar se omitindo e se escondendo por aí. E o autor, Jonas Madureira, ele escolhe um texto bíblico para dar essa explanação, para dar essa explicação expositiva das Escrituras sobre o que é ser um discípulo, o que é discipulado. Vamos ler Lucas 14, a partir do verso 25. E o título do texto diz: O preço do discipulado. Vamos ler juntos? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus aqui foi bem direto, né? E toda decisão envolve os seus custos. Primeiro, o custo do amor. No versículo 26, a gente leu aqui que nada, nenhuma relação pode ser maior que o amor que você tem por Cristo. Você tem que amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Todo o seu ser por completo tem que ser entregue e tem que colocar Deus acima de tudo. Qualquer outra coisa que estiver na posição de Deus na sua vida ou que seja superior a Ele,
Isso é um ídolo e isso é abominável diante de Deus. O segundo custo é o custo do sofrimento. Lemos aqui no versículo 27 que cada um precisa carregar a sua cruz. A crucificação era uma morte terrível naquele tempo. Era um sinônimo de humilhação e de rejeição da sociedade. Isso nos revela que a nossa caminhada cristã não será fácil. Haverá sofrimento, sim, mas Cristo disse que nós tivéssemos bom ânimo. Nós não estamos sozinhos. E Deus permite a humilhação do nosso próprio eu, do ego, para não ficar inflado, para que nós possamos ser salvos de nós mesmos. Porque quanto maior o nosso ego, nosso eu prevalecer, menor fica Deus em nossas vidas. E isso não está certo. Existem situações para fazer o nosso eu ficar no lugarzinho dele. Porque Cristo disse que quando nós buscamos a salvar a nós mesmos, aí nós estamos perdidos. Mas quem busca a salvação da sua alma, um propósito, uma vida com Cristo, esse sim achou a vida. Jesus, ele cita aqui duas parábolas. Se você perceber, envolve planejamento e envolve uma decisão racional. Envolve você saber onde está se metendo. Seguir a Cristo não é um entusiasmo eufórico. Seguir a Cristo é uma decisão que você tem que tomar. E depois que você tomar essa decisão, siga em frente. O terceiro custo citado aqui pelo autor é sobre o custo do desapego. No versículo 33, a gente viu que Cristo falou sobre renúncia. Quando estamos com Cristo, passamos de uma cultura egocêntrica para uma cultura cristocêntrica. E para haver essa transformação de cultura, é necessária uma renúncia. Renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus, que coloca o seu eu como primeiro lugar, o que não faz parte da sua caminhada com Cristo. Renúncia das suas vontades, renúncias de coisas que parecem ser boas aos olhos humanos. E aqui quando Jesus fala de renunciar tudo aquilo que possui, na verdade nem tudo isso aqui é nosso. Tudo que está ao nosso alcance foi Deus que colocou em nossas vidas. Nós somos apenas mordomos cuidando daquilo que o Senhor nos confiou, das ferramentas que Ele nos deu, para que possamos cumprir a missão que foi nos dada aqui na terra. Estar submisso a Cristo e estar rendido a Ele envolve você aceitar que a vontade dEle é muito melhor que a sua e que você vai seguir a vontade dEle e não a sua. E na segunda parte do livro fala-se sobre a imitação. A natureza humana, ela é mimética. Ela precisa de referências para se espelhar, para imitar. Mesmo você dizendo que é autêntico e que o seu eu está sendo alimentado por você mesmo, mas pode ter certeza que existe alguma referência por trás que você está imitando. E existe também a cultura da sinceridade, aquela que é moldada segundo o caráter de Deus, que você busca imitar os princípios e as características de Deus. Esses dois tipos de cultura também brigam entre si, você não pode exercer os dois ao mesmo tempo. Qual dessas duas culturas você escolhe seguir hoje? Eu quero ler para vocês aqui uma citação que o autor faz de C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Olha só. Quanto mais nos libertamos de nós mesmos e deixamos que seja Cristo quem nos dirija, tanto mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Cristo é tão imenso que milhões e milhões de pequenos Cristos, todos diferentes entre si, ainda são insuficientes para espremi-lo por inteiro. O primeiríssimo passo é tentar esquecer-se inteiramente do seu eu, o seu autêntico novo eu, que é de Cristo e também seu, e seu unicamente por ser dele, não aparecerá enquanto você o buscar. Surgirá apenas quando você estiver à busca de Cristo. Busque-se a si mesmo e a longo prazo só encontrará ódio, solidão, desespero, rancor, ruína e decadência. Busque a Cristo e você o encontrará, e com ele tudo o mais. Então, uma das consequências de você seguir a Cristo verdadeiramente como um discípulo raiz é arrancar dos outros a admiração por quem você segue.
E a partir disso você se torna uma referência, um modelo para outras pessoas, não por causa de você mesmo. E você permite que as características de Cristo se sobressaiam das suas. O plano de Deus é de usar pessoas, o método de Deus é esse. Jesus fala em Mateus 6 para contemplarmos o lírio do campo. Deus veste ele todos os dias e ele continua lá com sua beleza. Os lírios são de quem? Do campo. Quem veste os lírios? Deus. Os lírios pertencem a Deus e a sobrevivência dos lírios pertence a Deus. E são flores do cotidiano, não são plantas de destaque. Devemos ajudar os outros a caminhar com Cristo no cotidiano, no nosso dia a dia. Participar da vida um do outro, estar em comunhão, se importar com ele, buscar fazer parte da sua vida, estar em momentos importantes e momentos ordinários também. E assim como os 12 discípulos estiveram juntinhos com Jesus, participando do seu dia a dia, como um simples caminhar pela estrada, ou um simples jantar, ou até pregar para multidões, eles estavam acompanhando Jesus desde os milagres, desde as discussões com os fariseus até uma simples refeição. E observe quanto aprendizado e quanta vivência esses homens tiveram. E o evangelho chegou até nós hoje, porque começou com eles. Começou com a pregação destemida desses homens, do posicionamento em assumir o compromisso, assumir o custo do discipulado, de assumir a sua identidade de discípulo e de discipulador de outras pessoas, na simplicidade e na verdade do evangelho e dependendo totalmente de Deus, confiando que Deus cuidaria de todos os detalhes de sua vida e garantiria a sua sobrevivência no tempo determinado por ele aqui na Terra. E para encerrar, eu quero fazer algumas perguntas para você refletir. Você tem sido um verdadeiro discípulo de Jesus que assume o compromisso e assume os custos de discípulo e discipulador? Em que posição Deus está na sua vida? Ele está em primeiro lugar ou existem outras coisas ocupando o lugar dele? Você se relaciona com ele de verdade? Com intencionalidade? De todo o coração? Quem são as suas referências de imitação? Você se espelha no caráter de Cristo? Que tipo de pessoas você enxerga como exemplo? E você é um exemplo? Quem você tem ajudado a caminhar junto com Jesus? Quem você tem ajudado a discipular? E agora olhe o inverso. Quem são as pessoas que você pode contar para te ajudar nessa caminhada cristã? Para ser o seu discipulador. E esse foi mais um vídeo. Espero que a palavra tenha falado com você. Comenta aqui para mim o que Deus falou ao seu coração. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha isso para o máximo de pessoas que você puder. Vamos espalhar o evangelho por aí. E até o próximo vídeo. Tchau!